Bem, pessoal, vamos dar continuidade às funções orgânicas principais que a gente está vendo e tratar agora dos compostos nitrogenados e haletos orgânicos, ok? O primeiro composto nitrogenado, e talvez o mais importante dessa aula de hoje, são as aminas. O que são aminas, gente? As aminas podem ser consideradas derivadas da amônia, NH3, quando você substitui um, dois ou três hidrogênios da amônia por radicais. Então, a amônia por si só não é um composto orgânico, né? É estudada na inorgânica. Mas, se você pegar a amônia e tirar um hidrogênio dela e colocar um radical com carbonos, você vai ter uma amina, que a gente chama de amina primária, ok? Eu tirei um hidrogênio e coloquei um radical. Se eu tirar dois hidrogênios e colocar dois radicais, você vai ter também uma amina, só que a gente chama de secundária. E se você colocar três radicais no lugar dos três hidrogênios, você tem uma amina terciária, ok? Como é que você vai dar nome para aminas? Muito fácil. Você considera o nitrogênio, né, que é o grupo funcional da amina, e tudo que está ligado a ele como radical. Então, esse radical é um metil, então fica metilamina. Esse nitrogênio tem dois radicais ligados a ele, por ordem alfabética, o etil primeiro e depois o metil, mais a palavra amina. Aqui, uma amina terciária, você vai ter o etil, você vai ter o metil, você vai ter o propil, ou N-propil, amina. Sempre lembrando que a colocação dos radicais vai ser sempre em ordem alfabética, ok? Quando você tem uma amina aromática, né, ou seja, um anel aromático ligado à amina, né, a amina mais simples, ela é muito famosa, né, e não sei se vocês já ouviram falar na anilina, né, ou a fenilamina, né. Essa fenilamina ou anilina é muito usada para colorir bolos com glacê, etc, né. Aqui, ó, fenil, metil, amina, tá? Então, o reconhecimento do grupo funcional da amina é nitrogênio, que veio da amônia, né? Onde você tirou um, dois ou três hidrogênios da amônia e colocou radicais no lugar, ok? São outros nomes. Se você tiver uma amina muito complexa, aí você considera a cadeia principal e aí você considera esse NH2 como um grupo amino. Isso é um caso mais, assim, exagerado de nomenclatura, né? Então ficaria 2-amino, 4-fenil, 2,3 dimetilhexano, que é uma amina, ok? Essa situação dificilmente vai aparecer, ok? Se tiver duas aminas, né, você aí numera 1,4 diamino, benzeno, ok? Muito bem. As amidas, elas são muito parecidas com as aminas, e a confusão delas no vestibular é parecida com a confusão que o pessoal faz de álcool com enol e com fenol. Também elas são derivadas da amônia, só que o que se coloca no lugar não é um R qualquer de carbonos, é um grupo que a gente chama de grupo acilo, ou seja, C-O-R. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Eu tenho a amônia. Eu tiro um hidrogênio dela e coloco esse C-O-R. Esse R pode ser qualquer carbono. Então, eu tenho uma amida primária. Eu posso ter uma amida secundária, quando eu tiro os dois hidrogênios, parecido com a amina. Eu posso ter uma amida terciária. Muito bem. Olha um exemplo de uma amida qualquer aí. Eu tenho essa amida. Então, como é que eu faço? Prefixo, indicativo do número de carbonos, eu tenho 2, então é et. Saturação é AN, porque eu só olho as ligações entre carbonos, mais a palavra amida, ou boto um O também, etanoamida ou etanamida, tá? Nome usual, acetamida. Olha essa aqui. O radical fenil, met, mais AN, mais a palavra amida. Ou fenilformamida, os nomes que eu coloco rosinha são nomes usuais. Quando a amida é ramificada, eu pego a cadeia principal, numero da extremidade do grupo funcional, e aí fica 3-metil, but mais AN, porque são 4 carbonos, AN, porque só tem ligações simples entre carbono, amida. Ok?
Quando a amida é ramificada, normalmente a amida termina, ramificada, vou melhorar, quando ela não termina em NH2 aqui, porque a maioria das amidas que vocês vão ver nas questões termina em NH2. Mas é possível ter uma amida que tenha radicais aqui também. Então eu considero o nitrogênio, eu boto N tracinho, metil, et mais an, amida. Isso é um caso bem rodapé de livro. Tá? Olha aqui outro exemplo. Et mais an, só que nesse caso duas amidas, né? Então, etano de amida. E esse último casinho aqui, N, N, porque tem dois radicais ligados ao nitrogênio, dimetil, prop, mais an, mais a palavra amida. Repito, a maioria das amidas termina em NH2 mesmo, C-NH2. Então, quando reconhece a função amida, muita gente já bota C-NH2. Mas é possível ter uma amida que não termine em NH2. Então, a melhor maneira de você memorizar o grupo funcional da amida é C-O-N, onde nesse N você pode ter dois hidrogênios ou radicais. Tá? Nitrila, terceira função. A nitrila ela tem um grupo funcional muito fácil, C-N. Também são chamados os cianetos orgânicos, né? Ok? Onde você pode ter um R, que é carbonos, ou um anel aromático ligado, né? O grupo CN, né? O próprio ácido cianídrico que vocês estudaram na inorgânica pode ser considerado uma nitrila, ok? Então, aqui uma nitrila. Como é que você daria nome? Você dá nome para o carbono, um carbono só met, mais an, mais O, ou como se fosse um hidrocarboneto, metano, nitrila. Aqui, etano, porque os dois carboninhos aqui, et mais an, mais O, mais a palavra nitrila. Ok? Aqui, propano, nitrila. Ok? Quarta função. Essas últimas eu estou indo bem rapidinho, porque são, assim, mais fáceis de você identificar, inclusive. Os nitrocompostos, né? Os nitrocompostos são derivados do ácido nítrico, lá da inorgânica. Não sei se vocês lembram, do HNO3, né? Então, você tira o OH e coloca um radical qualquer ali no lugar. Então, é o NO2. Sempre que aparecer o NO2, né? Simplesmente NO2. Normalmente não vai vir N dupla O dativa O, vai vir NO2. Né, que é o grupo funcional característico do nitrocomposto, mas você já sabe que no lugar desse NO2, se você for expandir a estrutura pelas ligações, você vai ter o N dupla O dativa O. Né? Facílimo de reconhecer, onde tiver NO2, nitrocomposto. Muito usado em alguns explosivos. Né? Olha aqui, para dar nome é facílimo. Nitro mais o nome do hidrocarboneto, nitrometano. Muito usado em carros de corrida. Quando o cara fala, vou injetar um nitro, né? Naquele filme, não sei se vocês já assistiram, Velozes e Furiosos, né? Depois de uma certa velocidade, o cara injeta o nitro. Quando a cadeia for maior, você tem que dizer onde está o nitro. Então, você numera da extremidade mais próxima do grupo funcional e aí você diz 2-nitropentano. Ok? Olha aqui um famosíssimo nitrocomposto. Você numera, né? E aí você tem o 2,4,6 trinitrotolueno, ou seja, o TNT, que é muito usado na dinamite, né? Aqui você teria um composto de função mista, fenol e nitrocomposto. Eu estou colocando eles aqui só para vocês terem em mente alguns compostos assim que vocês já devem eventualmente terem visto por aí. Esse daqui tem muito em laboratório, é o ácido pícrico, trava-língua aí, que é muito usado em pomada contra queimadura, é uma pomada meio amarela. E por último, gente, os chamados haletos orgânicos. O que são haletos orgânicos? Quando você tiver o flúor, cloro, bromo e iodo ligado a um carbono, né? Então você vai ter um haleto orgânico, porque os halogênios são da família 7A, né? Ok? Como dar nome para eles? Cloro, metano, né? O nome do halogênio, mas como se fosse o hidrocarboneto. Bromo, etano, cloro, ou melhor, 1,2, né, de cloro, ou simplesmente dicloro,
metano, porque aqui não precisaria nem numerar, porque você só tem um carbono mesmo. Aqui eu já preciso numerar. 2-cloropropano. Aqui, numera a partir do grupo funcional, pelo menor caminho em direção radical. 1-bromo, 2-metil, ciclo, que é fechado, hexano. Aqui, numero, aí a ordem alfabética que vai prevalecer, porque B antes do I, né? 2-bromo, 3-iodo, butano. Olha aqui um aleto orgânico aromático, né? Numerando, né? Pelo grupo funcional, menor caminho em direção radical, 1-bromo, 2-metil, benzeno, que é o aromático. Ou, se você quiser, ortobromo, metil, benzeno. Lembrando que aromáticos você pode, quando tem só 2 ligados, usar a posição orto, meta, para. Orto é a posição 1, 2, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Esse você já deve ter ouvido falar, o triclorometano. Ele é chamado de clorofórmio. O tribromometano, bromofórmio. O tetraiodometano, iodofórmio. E o gás freon, que antigamente era usado muito em refrigeração, ainda hoje, mas que o pessoal tinha algumas ressalvas por ter problema com a camada de ozônio, né? Tá aqui, seria o difluor de clorometano, né? E esse cara é chamado de CFC, clorofluorcarboneto, né? Mas aí você, no caso aqui, carboneto ou clorofluorcarbono, né? E no caso um carbono só é o metano, ok? E por último, um inseticida muito famoso na humanidade, hoje em dia proibido em muitos países, que é o DDT, que foi usado muitos anos como inseticida. Ok, gente? É um aleto orgânico também. Tá bom? Grande abraço.